As profecias de desastre para Judá, baseadas em Ezequiel, capítulo 20, versículos 1 a 49. Deus é paciente. Ele dá às pessoas todas as oportunidades para se voltarem para Ele. Este capítulo descreve a história de Israel durante vários séculos. Deus fez promessas maravilhosas aos israelitas. Mas, mesmo desde a origem de Israel, muitos deles não foram leais a Deus. Então, durante a vida de Ezequiel, Deus puniria o seu povo. No entanto, Deus ainda amava Israel, e no futuro, ele executaria todas as suas promessas ao seu povo. Ezequiel capítulo 20, versículos 1 ao 9. O quinto mês do calendário de Israel é de julho a agosto em nosso calendário. O ocorrido foi então de julho a agosto do ano 591 a.C. Foi 11 meses depois do que nos é relatado no capítulo 8, versículo 1. No verão de 591 a.C., o exército do Egito assumiu o controle do país chamado Sudão. Os exilados ouviram sobre isso. Esperavam que os egípcios atacassem o país chamado Israel. Esperavam que os egípcios libertassem o país de Nabucodonosor. Com essa esperança em mente, Zedequias pediu ajuda ao Egito. Isso foi entre os anos 591 e 589 a.C. O rei do Egito adoeceu e assim o exército do Egito não veio. Os líderes dos exilados chegaram a Ezequiel. Eles vieram para inquirir do Senhor. Eles provavelmente queriam perguntar se o Egito viria resgatar Judá. Queriam saber se poderiam voltar em breve ao seu próprio país. Os capítulos 20 a 23 contêm a resposta do Senhor a esta pergunta. Ezequiel capítulo 20, versículos 2 ao 4. O Senhor disse a Ezequiel que falasse a esses líderes. Ezequiel deve dizer-lhes porque Deus estava se opondo a eles. Deus se recusou a responder às perguntas dos líderes de Israel. Deus não iria respondê-los por causa de seus pecados. Seu exílio foi o resultado da história de pecado em Israel. Ezequiel 25 ao 7. Deus ergueu a mão para os israelitas. Levantar as mãos era o modo como as pessoas faziam um contrato. Deus fez um acordo com eles. A nação chamada Israel começou no Egito, quando Deus a escolheu. Ele mostrou às pessoas quem ele era, e ele prometeu ser o seu Deus. Fez um acordo com eles. Prometeu trazê-los para fora do Egito. Também prometeu trazê-los para o país que ele mesmo daria a eles. Este país seria o bom e rico país chamado Canaã. Era o melhor país. Deus escolheu especialmente para eles. As pessoas também tinham deveres por causa deste contrato. Eles tiveram que jogar fora seus falsos deuses. Tiveram que parar de adorar os deuses do Egito. O Senhor Deus deveria ser seu único Deus. Ezequiel, capítulo 20, versículos 8 ao 9. O povo não deu ouvidos a Deus. Eles não fizeram como ele havia dito. Mantiveram seus falsos deuses. Então, enquanto eles ainda estavam no Egito, Deus ficou zangado com seu povo. Ele os castigou porque eles não o obedeceram. Estavam no Egito por 430 anos. No entanto, Deus havia dito que ele os traria para fora. Então, ele de fato os trouxe do Egito. As nações sabiam que Deus havia prometido isso, e Deus sempre faz o que promete fazer. Para a honra de seu próprio nome entre as nações, Deus teve que trazer o povo para fora do Egito. Quando Deus fez isso, mostrou seu poder sobre todos os deuses do Egito. Mas o seu próprio povo não lhe obedeceu. Falha no deserto.
Ezequiel capítulo 20, versículos 10 ao 26. Ezequiel 20, versículos 10 ao 12. Deus tirou os israelitas do Egito. Por meio de Moisés, ele lhes deu regras pelas quais deveriam viver. No deserto, o povo concordou em obedecer a todas estas regras. Se eles obedecessem a todas elas, viveriam felizes. Mas o povo deixou de fazer o que deveria ser feito. O dia, segundo os judeus, durava de uma noite até a noite seguinte. Em seu contrato com Deus, eles tiveram que manter um dia diferente dos outros dias da semana, conforme Êxodo, capítulo 20, versículos 8 ao 11. Este dia é o sábado, que os judeus guardam de sexta a sábado. É um dia de descanso e adoração, quando as pessoas não podem trabalhar. Este é um sinal de que eles são o povo de Deus. Deus os fez seu próprio povo. Ezequiel capítulo 20, versículos 13 ao 17. Obedecer às leis de Deus mostraria confiança no Senhor. Não obedecer à lei de Deus mostrou que eles não confiavam nele. As boas ações não podem ganhar vida, mas a vida vem da confiança no Senhor. Deus foi muito gentil em dar suas leis ao seu povo. Por sua bondade, ele lhes deu a promessa de vida eterna. Mas eles não acreditaram. Eles não confiaram no Senhor. Se recusaram a obedecer à lei que Deus os havia dado. Eles não guardaram os dias do sábado como o Senhor havia ordenado. Teria sido certo para o Senhor destruir Israel, acabar por completo com a nação israelita. Isso era o que eles mereciam, mas o Senhor não os destruiu. Ele prometera trazê-los para o país chamado Canaã. Ele faria tudo o que havia prometido fazer. As nações sabiam da promessa de Deus a Israel. Eles acusariam a Deus se não o tivesse cumprido. Deus teve que punir o povo por seus atos malignos, mas ele tinha pena deles. Ele não destruiria a nova nação chamada Israel. Somente os adultos que deixaram o Egito morreriam no deserto. Eles não entrariam no país que Deus havia prometido a Israel. Os israelitas estavam no deserto por 40 anos até que esses adultos morreram. Então seus filhos foram para o país prometido. Ezequiel capítulo 20, versículos 18 ao 20. A promessa do novo país era para os menores de 20 anos. No entanto, Deus os avisou. Eles não deveriam fazer o que seus pais fizeram. Eles não deveriam adorar falsos deuses, como seus pais fizeram. O Senhor era seu único Deus e somente a Ele deveriam servir. Deveriam obedecer ao contrato que Deus deu a eles por meio de Moisés. Deveriam obedecer às regras para os dias de sábado. O sábado semanal era um sinal do contrato de Deus. O sábado lembraria que o Senhor era o seu único Deus. Ezequiel capítulo 20, versículos 21 ao 22. Assim como seus pais, os filhos também se afastaram e se rebelaram contra Deus. Eles se recusaram a viver pelas leis que haviam recebido. Não mantiveram o dia do sábado como algo especial. E Deus assim ficou zangado com eles. Deus poderia ter-os destruído no deserto. Isso teria sido certo e justo da parte de Deus. Mas ele não os fez. As nações sabiam que Deus havia tirado Israel do Egito, e estas mesmas nações sabiam que Deus estava liderando seu povo no deserto. Se Deus destruísse Israel, prejudicaria seu próprio nome entre as nações. Então, pela honra de seu próprio nome, ele não o fez. Ezequiel capítulo 20, versículos 23 ao 26. Deus não poderia simplesmente esquecer as más ações de seu povo. Ele teve que puni-los por seus pecados.
Essa punição seria no futuro. Deus então disse que ele iria espalhá-los entre todas as nações. Isso é o que estava acontecendo nos dias de Ezequiel. O profeta viveu com os exilados na Babilônia. Eles foram para o exílio no ano 597 a.C. Os exércitos da Babilônia logo destruiriam Jerusalém. Então, aqueles que permaneceram vivos também iriam para o exílio. Isso aconteceu no ano 587 a.C. O povo não obedeceu a Deus. Eles não guardaram as regras em relação ao sábado. Continuaram a servir falsos deuses. Então, Deus permitiu que eles se comportassem dessa maneira maligna. Mas eles não podiam evitar a punição pelos seus próprios pecados. Os israelitas serviriam aos deuses das nações, mas também pagariam por isto. Eles deram presentes a esses deuses e fizeram-lhes sacrifícios. Alguns deles até mataram seus próprios filhos para agradar a esses deuses falsos. Eles fizeram isso na adoração do deus chamado Moloque. Falha no país chamado Israel. Ezequiel capítulo 20, versículos 27 ao 29. O Senhor Deus havia sido muito gentil com os israelitas. Os salvou do Egito, os conduziu pelo deserto, os trouxe para o país que ele havia prometido. Mas depois de tudo isso, o povo não foi leal a Deus. Pelo contrário, até mesmo falaram contra ele. Não obedeceram sua lei e fizeram coisas que Deus deveras odiava. O povo foi ao país chamado Canaã, conforme Deus havia prometido. Ao chegarem lá, ao invés de obedecerem às leis que Deus havia os transmitido, fizeram o mesmo que os habitantes originais de Canaã fizeram. Os israelitas ofereciam dádivas e presentes aos deuses falsos daquele povo. Sob a árvore nos altos montes, serviram aos seus deuses falsos. Adoraram aos deuses com incenso. O incenso tem um cheiro doce quando queima. Eles derramavam presentes de bebida para os deuses. Todas essas coisas fizeram com que Deus se zangasse com seu povo. Bamá é uma palavra hebraica que significa lugar alto. Era provavelmente o nome de um dos lugares mais importantes da região. Falha de Judá no tempo de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículos 30 ao 44. Capítulo 20, versículos 30 a 31. Deus mostrou aos exilados de Judá o fracasso que havia ocorrido no passado. Agora ele fez uma pergunta. São eles melhores do que os ancestrais? Não. Os israelitas eram tão ruins quanto seus ancestrais. Eles não eram leais a Deus. Foram atrás de deuses falsos como prostitutas correm atrás de homens. As pessoas daquele tempo se afastaram de Deus. Então eles não poderiam esperar que o próprio os ouvisse. O Senhor não responderia às suas orações. Ele havia atrasado a punição daquela nação por muito tempo. No entanto, isso tinha que acontecer e agora era a hora. O povo não havia se arrependido de seus pecados. Eles não haviam se voltado para o Senhor. Ezequiel, capítulo 20, versículos 32 ao 38. Deus amava Israel. Portanto, ele não o deixaria ser como as outras nações. Ele não o deixaria ser escravo de falsos deuses. Israel era seu povo. Israel tinha um acordo com Deus e Deus tinha um acordo com Israel. Apesar disso, o Senhor Deus ficou zangado com o que o seu povo havia feito e como eles haviam se afastado dele. Por seu grande poder, Deus os espalharia pelas nações. Então, em poucos anos, os habitantes de Jerusalém iriam para o exílio.
Contudo, o Senhor Deus ainda os governaria. Depois do exílio na Babilônia, o Senhor levaria o seu povo de volta ao seu próprio país. Mas no futuro, Deus os espalharia novamente. Ele seria seu juiz no deserto das nações. Desde o primeiro século depois de Cristo, os judeus estiveram em outros países. Eles sofreram muito. Deus tem sido seu juiz, como ele esteve no deserto do Egito. Mas agora, o próprio Deus está trazendo-os de volta ao seu próprio país. Chegará o tempo em que eles se voltarão novamente para o Senhor. Ele será como um pastor para seu povo. Um pastor que toma conta de suas ovelhas, conta cada uma delas para se certificar que nenhuma delas estará faltando. O Senhor fará novamente seu acordo com os israelitas. Ele irá governá-los por esse acordo. Mas ele recusará todos aqueles que se afastarem dele. Eles não serão seus. Eles não irão morar na terra prometida. Ezequiel capítulo 20, versículos 39 ao 44. Por muitos anos, o povo não escutou, ou seja, não obedeceu a Deus. Então, Deus havia os deixado viver da maneira que escolhessem. No entanto, iriam colher os frutos de suas próprias escolhas. Servindo a deuses falsos, iriam colher corrupção. No futuro, no entanto, eles iriam perceber que estavam errados. Nesse tempo, ouviriam ao Senhor e lhes clamaria ajuda. O Senhor levaria todos os israelitas de volta ao país chamado Israel. Então eles confiariam no Senhor, seu Deus. Naquele tempo, no futuro, eles finalmente respeitariam ao Criador. Eles nunca mais serviriam aos deuses das nações. Eles serviriam ao seu único Deus, o Senhor. Nisto as nações veriam que Deus é deveras santo. Naquele tempo, eles viriam ao lugar que Deus escolheu. Lá eles iriam adorá-lo. Então Deus os aceitaria. Ele aceitaria a cada um que trouxesse sacrifícios ao seu altar. O povo, então, iria sacrificar, de acordo com a lei, um incenso doce diante do Senhor. As pessoas iriam lembrar o quão ruim haviam sido. Este mesmo povo desobediente iria ter vergonha do seu passado. Mas eles então saberiam o quanto Deus os havia amado. Eles saberiam que o Senhor é deveras Deus. O fogo destrói o país, Ezequiel capítulo 20, versículos 45 ao 49. Capítulo 20, versículos 45 ao 49. Na Bíblia hebraica, o versículo 45 é o começo do próximo capítulo. Os eventos aqui narrados não foram no futuro distante. Eles aconteceriam muito em breve. O sul e a floresta de Negeb significam o reino chamado Judá. Naquela época o país tinha muitas árvores, mesmo no Negeb. O Senhor causaria um desastre em Judá. Ele destruiria o país tão completamente quanto um incêndio florestal queima todas as árvores. Não haveria maneira de parar o que o Senhor iria começar. Ele enviaria Nabucodonosor e seu exército contra o país chamado Judá. O ataque seria como um incêndio que ninguém pode apagar. Tudo aconteceu no ano 586 a.C. Os exilados não entenderam o que Ezequiel havia dito. Eles se recusaram a acreditar no que o profeta havia falado. Disseram que o profeta estava apenas contando histórias sem sentido.